Alô! Hoje eu quero falar de um outro autor muito legal, Philip K. Andrew Dick, também conhecido como Philip K. Dick ou PKD, como está comum hoje em dia falarem dele. Autor que, da mesma forma como Van Gogh na pintura, foi só depois da morte dele que ele conseguiu ficar famoso. Ele não chegou a ver a sua primeira grande obra-prima e para as telas e virar um cult. Não, dizem que ele chegou a ver uma versão prévia do filme uns meses antes de morrer, mas não viu o impacto que Blade Runner teve nos cinemas e hoje ainda é considerado um filme cult. Philip Dick era uma pessoa realmente problemática, ele tinha depressões, ele se achava com uma de perseguição, ou seja, ele tinha um quadro psicológico perturbado, coitado. Eu já li biografias dele e ele realmente sofreu disso. Aliás, ele é um cara tão em voga hoje em dia, e se fala tanto dele, que no Brasil não saiu uma, mas saíram 2 biografias dele. Nem eu acredito nisso, mas é legal até para você entender um pouco mais o homem por trás da obra. Então, voltando a Blade Runner, cuidado, o livro foi republicado há pouco tempo, é muito legal, mas a diferença entre a mídia escrita e a mídia filmada é extremamente grande. Você vai ver diferenças no estilo da trama, você vai ver que o Deckard era casado, etc. Mas tem um ponto em comum, isso eles resgatam em quase todas as obras do Dick. Como o Dick era uma pessoa perturbada, ele sempre achava, estão me enganando, não estão me contando tudo, tem algo por trás de tudo isso. Ele tinha um complexo de perseguição, coitado, tremendo, deve ter sofrido demais. E você vê isso nos livros. E principalmente quando passa para o filme, né? Já que bastante coisa dele acabou indo depois para a tela. Pois bem, falando em ir para a tela, a Amazon já acabou a 2ª temporada de O Homem do Castelo Alto, livro sensacional. Em 62, 63, o Philip Dick resolveu se aventurar para a história alternativa. Já era um ramo meio comum na ficção científica, mas depois do sucesso estrondoso desse livro, realmente virou uma área à parte. Também acho muito legal a história alternativa, que ela parte de algumas premissas. E se Hitler tivesse ganho a Segunda Guerra Mundial? Ou vamos mais simples, e se os seus pais não tivessem se conhecido aquela tarde no clube, você não existiria. E a vida ia seguir. Aí, mas o K. Dick não só quis falar, não, a Alemanha ganhou a guerra, não. Ele fez uma coisa 15, 20 anos depois. A Alemanha já domina boa parte dos Estados Unidos, ou seja, a costa leste. E a costa oeste da Califórnia é dominada pelo Império do Japão. Ele, no fundo, ele fez um análogo entre a Alemanha daquela época, né, que depois da guerra, uma parte era subordinada ao comunismo da União Soviética, outra parte estava totalmente ligada aos capitalistas da OTAN. Pois é, legal, né? Mas o legal do livro é que ele começa a contar as histórias do Homem do Castelo Alto, uma pessoa que está vendo o nosso mundo. Olha que legal! Para eles, nós é que seríamos a realidade alternativa. Então o americano vê que no nosso mundo ele seria uma potência. Isso causa um impacto no livro. Muito legal. Mas, de novo, leia o livro, mas lembre-se, entre o que o livro está mostrando e o que a Amazon filmou, tem uma divergência. No livro ele fala muito de I Ching, ele usa umas coisas meio como oráculo. I Ching, eu gosto de brincar que é um jogo de búzios dos japoneses, né? A grossíssimo modo é por aí. Então não é uma coisa que você vai achar com tanto paralelismo. Aliás, a primeira temporada de O Homem do Castelo Alto, lá pelo 3º, 4º episódio, fica lento, não anda, termina bem. Já a segunda é sensacional. Se você pensa em ver, ou viu a primeira e não gostou, tenha um pouco de paciência e perseverança e vai que fica legal. E eles mantêm esse pique. A grande preocupação das forças de segurança aí no seriado é exatamente a disseminação dessas informações, que é o que dá força para a resistência. E eu acho que foi na época o maior sucesso do Dick. Hoje a história alternativa já é um ramo praticamente à parte da ficção científica, como eu falei antes, mas eles devem demais ao sucesso estrondoso desse livro há mais de 50 anos. Um outro livro que eu quero falar do Dick não foi uma inspiração direta. O livro saiu em Portugal como O Homem Mais Importante do Mundo.
e vai ser republicado agora daqui a poucas semanas também no Brasil. Esse livro falava de um homem que morava numa cidade e ele resolvia palavras cruzadas. E tudo parecia perfeito naquelas anos, até que ele descobre que nada daquilo era real. As palavras cruzadas eram uma maneira de ele tentar descobrir onde podia cair um míssil inimigo. E toda aquela cidade era para ele pensar numa vida comum, ele só se preocupar com aquilo porque ele tinha um super dom. Então tudo era falso e ele não sabia. A família dele não era a família dele, eram atores. A cidade inteirinha era uma cidade meio que cenográfica. Você está lembrando de Truman Show, né? Todo mundo lembrou, os fãs do Dick lembraram. E a filha e a ex-esposa do Dick também lembraram, botaram um processo e ganharam. Eu lembro quando eu vi ainda em VHS Truman Show, depois baseado livremente na obra de Philip K. Dick, porque é o que ele falou exatamente, Truman Show é completamente baseado nisso, tem o mesmo sentido. Felizmente não era uma guerra, era realmente o reality show de Truman, né? Tem um bom dia, aquele jeito dele falar e tudo. A mulher que mostrava vamos comer esse cereal, porque esse é o melhor. E ele achava meio estranho, né? Nossa, mas ela fala de um jeito, né? E cada vez mais a gente está vendo isso hoje. O Dick é um cara muito legal para se ler. Não é uma leitura tão fácil. Tem todas essas nuances psicológicas. E tem muitos outros livros dele que viraram filme que eu vou falar. Mas isso a gente vai falar no próximo programa. Até mais.